Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Davi Santana, estou aqui ministrando a segunda aula do nosso curso de Psicologia da Religião e quero cumprimentar todos vocês que estão conosco, acompanhando, que já puderam assistir a primeira aula. Se não, você pode nesse mesmo canal acessar, que te prepara também para essa segunda aula. Mas, se de todo modo você não viu, vou fazer aqui um apanhado geral bem sucinto. Nós aprendemos e estamos baseados no livro Psicologias, da escritora Anna Bock. Recomendo esse livro para você, um livro de introdução à psicologia excelente. E no primeiro capítulo, eles tratam de entender a psicologia como psicologias, como uma ciência múltipla, que existem várias vertentes de pesquisa, várias formas de entender o próprio objeto de estudo. Então, quando se fala de psicologia, é bom entender que são psicologias com campos muito distintos de pesquisa. Por exemplo, o comportamento, o inconsciente, as emoções, o ambiente que o homem vive como um todo. Então, o campo é muito vasto. Psicologia do trabalho, psicologia hospitalar e por aí vai. São muitos campos de estudo da psicologia. E, nesse primeiro capítulo, faz uma distinção entre ciência e senso comum, que é o conhecimento popular, o conhecimento importante, né, no nosso dia a dia. E no primeiro capítulo, a autora nos lembra que a gente não precisa, por exemplo, fazer um cálculo matemático antes de atravessar uma rua. Não precisa de uma fórmula física, de uma equação matemática para saber quanto tempo vai levar para você atravessar a rua sem correr risco do carro te atropelar. Então é o senso comum, é o conhecimento popular, adquirido, passado de pai para filho, né? Um conhecimento sem o rigor científico, que é também muito importante no nosso dia a dia. Mas que, diferentemente, né, quando se fala de ciência, estamos falando de algo que tem um rigor de pesquisa metodológico, está sempre se questionando, está sempre buscando provar que pode ser melhor ou que pode ser diferente. A ciência está sempre se questionando a si mesma, né? Tem os seus métodos, o rigor de pesquisa, tem a metodologia e tudo o que tenta fazer com que o objeto seja avaliado da forma mais imparcial possível. Essa é a ciência que nos prepara para avaliar não só a psicologia, mas como a teologia também, que são campos das ciências humanas. E aí, no primeiro capítulo desse livro, né, o que esses autores, né, Anna Bock e mais outros autores, nos trazem de relevância também? Para a gente entender que a psicologia ela é uma ciência recente. E ela, como uma ciência recente, é um campo vasto de pesquisa, tem muita coisa ainda para se avançar e precisa-se fazer uma diferenciação também, porque muitas vezes usa-se termos da psicologia nos ditos populares. As pessoas, a gente costuma falar que de médico e de técnico de futebol, todo brasileiro tem um pouquinho. Acrescente-se aí também a psicólogo, porque é comum falar, fulano tá neurótica, essa mulher é depressiva, esse camarada ele é um psicopata. Então a gente vai usando termos da psicologia, muitas vezes sem saber de fato do que a gente está falando. E falando agora para pessoas que estão se preparando para serem acadêmicos, líderes, seja no campo secular, seja no campo religioso, a gente está lidando com gente, a gente que vai influenciar pessoas, nós temos que saber muito bem como usar esses termos e exatamente quando não usarmos. Então, não precisa fazer uma faculdade de psicologia também para saber que a gente não deve falar bobagem. Então, temos que ter muito cuidado. Falando do campo religioso, que é também o nosso foco, a gente precisa entender. Eu dei o exemplo na última aula sobre o diagnóstico de depressão, por exemplo, que é uma coisa que é uma das principais doenças do século XXI. E aí, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com dois extremos, falando dentro da realidade da igreja evangélica brasileira, tá? Esse curso é um curso que serve para qualquer pessoa, né? Mas falando dentro do nosso contexto religioso evangélico, né? Eu sou batista, por exemplo, nós temos que entender o seguinte: existem dois riscos grandes dentro da realidade de líderes eclesiásticos, né? Diante, por exemplo, de uma questão de depressão. O primeiro risco é você caracterizar tudo como depressão. A pessoa está triste um pouco, está com depressão. Gente, a pessoa tem direito de ficar triste. A gente vive num mundo em que parece que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Tem que estar sempre bem o tempo todo. Porque acredita em Deus ou porque é de Jesus? Não. O próprio Jesus teve dias tristes, dias
Ele não estava bem. Se você pegar Mateus capítulo 26, ele está lá com os discípulos no Getsemane, prestes a ser preso, prestes a passar pelo processo doloroso da crucificação. Ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. O que ele estava falando com os discípulos? Eu estou com uma tristeza tão grande dentro de mim, que parece, Pedro, que eu vou morrer de tristeza. Você pode ficar aqui comigo um pouco? Pode orar comigo? Eu vou desabafar um pouquinho, eu vou falar com meu pai. Veja, o próprio Cristo não estava bem, e ele chora, e se emociona, e abre o coração para Deus, mas ele fala, eu não estou bem, estou com uma tristeza no meu coração. Claro que o que ele iria passar seria extremo, mas ele se deu o direito de não estar bem. Então, primeira coisa, as pessoas não têm que estar bem o tempo todo, não têm que estar felizes o tempo todo, ou não têm que estar sorrindo o tempo todo. Ficar triste por vezes faz parte da vida. Há dias bons e há dias que são difíceis, e dias maus, inclusive. Então, você, ou quem você lidera, ou quem você vai aconselhar, essa pessoa tem o direito de saber, inclusive, que ela pode ficar triste. É claro que não precisa viver triste ou viver em angústia, mas a gente precisa entender que não é por qualquer coisa que a pessoa está triste, que a pessoa não está dormindo, que a pessoa falou alguma coisa assim, está com depressão. Gente, não. Isso precisa ser diagnosticado por um profissional, alguém que avalia outros sintomas. Isso precisa acontecer por um período maior de tempo, por meses, para a gente falar, olha, está com depressão. O que você pode fazer? Eu sou um pastor, eu sou um professor, eu sou um líder, eu sou um chefe da empresa. Não, você não pode falar que a pessoa está com depressão. Você pode falar, olha, tem uma suspeita aí, vamos procurar um profissional? Vamos procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Isso não é vergonha, isso é um trabalho interdisciplinar. E nós, como líderes eclesiásticos, você como líder eclesiástico, você como uma pessoa que influencia outras pessoas, precisa saber o momento de encaminhar. Olha, vamos procurar um profissional. Vamos procurar um centro de saúde, procurar um psicólogo, um psiquiatra. A pessoa não está dormindo, tem dias, tem semanas, não está se alimentando bem. Ela precisa de medicação. E é o médico, é o psiquiatra que tem que passar isso. Tem que estabilizá-la primeiro. Estabilizar o humor dela. Ela precisa dormir, ela precisa se alimentar. Ela precisa estabilizar o seu humor para então ter uma conversa racional ou uma conversa minimamente consciente do que está acontecendo, né? Depois de descansar, de se alimentar. Nós temos o caso de Elias, que foi cuidado por Deus por isso, se alimentou, descansou. Então todo ser humano tem o direito de não estar bem. E nesse momento precisa de ajuda. E nós temos que saber também o momento de encaminhar para o profissional da área da saúde. Então o primeiro perigo é você logo falar que é doença, logo falar que é depressão ou qualquer outra coisa. É ansiedade ou é bipolar. Cuidado com isso. É preciso que um profissional avalie. Você pode suspeitar pelo que você lê, pelo que você conhece, mas o diagnóstico precisa ser feito por um profissional habilitado da saúde. Qual o segundo outro perigo? Falando num contexto religioso. É você negar a ciência e falar, não, essa doença não existe. Isso é invenção. Isso é falta de Deus, minha filha. Isso é falta de oração. Eu já ouvi muitas vezes isso quando as pessoas eram diagnosticadas com depressão dentro da igreja. E é possível que você já tenha falado isso também. Estou dando a depressão como um exemplo que é o mais recorrente. Tá? Pessoal, isso é coisa do demônio. Precisa de libertação. Isso é espiritual. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Falando como exemplo da depressão. As pessoas adoecem. A mente adoece. A mente adoece. A mente tem distúrbios e alterações químicas, hormonais, que afetam o humor da pessoa, que afetam a alimentação da pessoa, que afetam o sono, o seu estado geral. Então, por vezes, ela vai precisar de ser encaminhada para um profissional de saúde. E aí, falando dessas questões emocionais, a gente precisa entender que, como líderes ou pessoas que influenciam outras pessoas no campo da religião, a gente tem um papel a cumprir nisso também. É um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho de 3 vias, ou em parceria entre 3 frentes de trabalho. A gente aprendeu, na outra aula, sobre as essências do ser humano. Há quem acredite que o homem é feito só de matéria, que morreu, acabou. Há quem acredite que existe corpo e mente. E há quem acredite, como eu, que existe corpo, mente e espírito. Então o ser humano tem uma essência biológica, que é a sua carne, o seu corpo, né? Que precisa, por vezes, de intervenção médica, clínica, cirúrgica ou medicamentosa. Né? E isso cabe à medicina, né? Para cuidar do corpo.
Há questões da outra essência, que são as emoções, que a gente entende que é a mente da pessoa. Você pode chamar também de alma. Psicologia, a gente aprendeu, que é, na origem da palavra grega, na etimologia da palavra, é o estudo, é a busca de compreensão da psique, que significa alma. O que a ciência chama de mente, nós podemos também entender na Bíblia como se aponta como alma. É a subjetividade do ser humano. É aquilo que faz ele ser único, as suas lembranças, as suas memórias, as suas emoções, o seu temperamento. É aquilo que faz de você diferente de todo qualquer ser humano, mesmo se você tivesse um irmão gêmeo. A sua mente ou a sua alma são o mesmo significado no grego. E nós temos essa palavra usada na Bíblia muitas vezes dessa forma, inclusive. Então, o ser humano tem o corpo, a essência corpo, que precisa ser cuidado pela medicina, né, com medicações, etc. Tem a questão emocional, a mente humana, que aí precisa de uma ajuda terapêutica, de um profissional da psicoterapia, de um psicólogo, um acompanhamento para lidar com suas emoções. E nós cremos, né, nem todos acreditam, a questão espiritual. E aí entra o trabalho religioso, o trabalho da igreja, o trabalho da crença da pessoa, seja qual for a sua crença. No nosso caso, nós somos cristãos. Né? Então, é um trabalho em 3 frentes: biológica, emocional e espiritual. Então, se no meu caso um pastor está ajudando uma pessoa que está doente, orando, acompanhando, aconselhando ela, a família, precisa de uma terapia, de um acompanhamento de um psicólogo, porque a medicação não resolve, ela estabiliza a pessoa. O medicamento controlado, ela estabiliza a pessoa no sono, na alimentação, no estado geral de humor. Às vezes está muito agressivo, está muito agitado, ou às vezes está muito eufórico, fica assim, e depois chora. Né? Estabiliza, e aí na terapia ela vai buscar solução dessa questão, a origem desse conflito, e o apoio emocional e o apoio espiritual é fundamental, é necessário. É um trabalho em conjunto. Então, eu falei tudo isso para vocês entenderem o seguinte: o segundo risco é negar que exista doença na mente, que a pessoa precisa de medicação. Não, isso é demônio, isso é do mal, é libertação, é só oração que vai resolver. Gente, nós cremos no poder da oração, mas Deus usa a ciência. É Deus que ilumina o ser humano através da ciência. O ser pensante, nós somos seres racionais. Fé e razão não são inimigos, são complementares. A ciência e a religião não precisam ser adversários. Nós, como cristãos, temos que estar muito atentos a isso. É Deus que ilumina o ser humano, a ciência, para todo o desenvolvimento que nós temos para abençoar a cura das doenças, das medicações. Estamos buscando, orando, pedindo a Deus: ilumina esses cientistas, Senhor, para achar essa vacina, não é? Quantas outras já existem, né? E nos ajudam a vencer todo tipo de dificuldade. Então, é uma ignorância falar que nós temos que negar a ciência. Não, isso não precisa de médico, não precisa tomar remédio. Isso é uma coisa muito complicada. Temos que evitar esses extremos. Quais são? Primeiro, rotular. Né? Diagnosticar sem ser da área e já falar: fulano tá isso, tá com depressão profunda, porque tá 3 dias chorando. Não. Precisa de um acompanhamento, um diagnóstico leva tempo, um profissional habilitado para isso. Qual o outro extremo perigoso? Não existe essa doença, se é espiritual, joga remédio fora, não precisa de médico, não precisa de psicólogo, você precisa de Deus. E aí a pessoa se sente pior ainda, porque parece que ela está doente por culpa dela. Porque ela não tem fé, ou porque Deus está castigando. Gente, por favor, nós não podemos ser pessoas que vão promover o adoecimento das pessoas, ou catalisar doenças, ou mascarar doenças, e talvez ser pessoas que vão até impedir o tratamento. Não seja essa pessoa. Então encaminhe, né? Não precisa ter vergonha: olha, isso aqui não cabe a mim, vamos encaminhar para um profissional, vamos avançar, vamos fazer um trabalho em equipe interdisciplinar, tá certo? A igreja precisa ser um lugar de saúde mental também. E nós temos um papel preponderante e decisivo nisso, quando desmistificamos isso, encaminhamos, certo? Isso é bíblico, inclusive. Jesus curou e por vezes usou lama, vai se banhar. Então usa o que tem, né? E usa os elementos da natureza, usa a criação, usa a tecnologia, usa a criatividade. Quem cria é Deus. Nós, como cristãos crentes na Bíblia, o inimigo de Deus não cria nada, ele deturpa a criação. O espírito criativo é o Espírito Santo. Então é Deus que ilumina o entendimento do ser humano para criar todas essas coisas que nos promovem bem-estar, qualidade de vida e cura também, certo? Então é preciso ficar isso muito claro, porque quando a gente fala de misticismo no capítulo 1, muitas vezes ocorre misticismo dentro da igreja.
não é só astrologia ou tarô, outros tipos de pensamentos místicos que negam a ciência. Muitas vezes dentro da própria igreja existe misticismo quando você nega a ciência e você se torna uma fé, não é uma fé racional. A fé cristã é uma fé racional. Romanos 12 fala sobre isso. Nós somos seres pensantes e somos dotados por isso, somos dotados disso vindo de Deus e temos que usar isso para nosso proveito e certamente Deus há de nos abençoar dessa forma. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Segunda coisa que eu quero, já entrando, pessoal, no segundo capítulo, a gente pegando um pouco da história, não só da psicologia, mas da ciência de modo geral. E o segundo capítulo do livro Psicologias, da Anna Bock, tá? É isso que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, avança na história da ciência e vai lá para os pré-socráticos, 700 anos antes de Cristo, os primórdios gregos, e aí você começa a pensar ali o desenvolvimento das cidades-estados, a polis grega, ao tempo do ócio. Então o homem começa a dominar ali a agricultura, existiam os escravos e aquelas pessoas que não precisavam estar trabalhando no serviço pesado e tinham tempo para ficar pensando, chamado de ócio, né? Descansando ali, pensando na filosofia, na arte, e ali eles começam a avançar, os filósofos gregos começam a pensar na psique, né? Um termo grego, a alma, e o termo logos como a razão. Então, psicologia significa isso, estudo da alma, psicologia. Esse termo é um termo grego. E aí nós temos os filósofos pré-socráticos, os idealistas, os materialistas, e quando chegamos em Sócrates, a gente vê ali uma síntese maravilhosa, onde ele busca as verdades absolutas, combatendo os sofistas ali com toda a sua habilidade, a retórica, etc. deles, né? E ele postula algo intrínseco ao ser humano, mas que faltava alguém pontuar isso, chamado razão. Sócrates não inventa isso, ele sintetiza isso, ele traz isso na história como um nome forte. A figura de Sócrates sobre o homem é um ser racional. É um ser que, diferente dos animais que não pensam, que são irracionais, que são controlados apenas pelo seu instinto. O ser humano, conquanto tenha instintos ou tenha essas características biológicas, fome, sono, instinto de sobrevivência, etc. Mas o homem ele controla os seus instintos, porque ele é um ser racional. Ele, diferentemente dos demais animais, ele tem a razão. E isso o diferencia de todos os outros animais. E isso é uma marca do pensamento socrático. O homem como um ser pensante, como um ser racional. Essa marca, isso quem traz na filosofia é Sócrates. E os seus discípulos vão dando continuidade, discordando, aprimorando. Por exemplo, Platão. Platão, ele começa a pesquisar e a estudar, e ele fala que esse homem não é apenas um ser racional, mas que existe uma separação entre corpo e mente, psique, que o corpo ele aprisiona a mente, que o corpo perece e a mente está presa no corpo e ela é eterna. A mente, ela é separada, ou a alma, né? A alma mesmo, ela é separada do corpo. Então isso surge aqui com Platão. Olha como Paulo, como a teologia cristã bebe dessa fonte também séculos depois. Platão, ele afirma isso, que o homem, ele, além de ser um ser racional, ele tem uma separação nas suas essências. O corpo perece e a alma, não é? Ela se liberta quando o corpo morre. Mas então, basicamente é isso. A alma e corpo são coisas separadas. E aí onde que está essa alma? Está na cabeça? Está na medula? Platão acreditava que a medula ligava o corpo e a alma, né? E se a gente for pensar a alma como mente, é um sinônimo de mente, e a gente sabe que o cérebro se comunica com o nosso corpo através da medula espinhal, ele não errou, né? Engraçado que o seu discípulo, o próprio Aristóteles, ele, discípulo de Platão, ele acha que o homem é um ser só, né? E até os animais também tinham alma. Mas o Aristóteles traz essa contribuição do homem em potência. A semente não é uma árvore, ela é uma árvore em potência.
O homem ele é dotado de todas as possibilidades, ele é um ser em potência. Mas não existe divisão, Sócrates, Aristóteles defendia, não existe divisão entre alma e corpo, ou seria ou a alma e há o corpo, mas são uma coisa só. E os animais também têm essa alma sensitiva. Isso é o que Aristóteles traz. Então nós temos duas visões, né, de mundo, duas teorias. A teoria platônica, da alma separada do corpo, o corpo mau, o corpo corrupto, e isso ultrapassa a morte, porque o corpo perece e a alma permanece. Já Aristóteles, não. A alma também morre. Morreu, acabou tudo. Perceba como Platão vai influenciar séculos depois um pensador cristão que foi fundamental também para a própria teologia sistemática cristã. Já estamos no Império Romano, na Idade Média, no começo da Idade Média. Agostinho. A gente está vendo aqui praticamente 6 séculos depois, no começo da Idade Média, Santo Agostinho, ou Agostinho, né? 354 a 430, ele traz isso aqui de Platão, esse dualismo aqui, ele traz essa dicotomia aqui para o campo da teologia cristã, e ele, inspirado em Platão, faz essa cisão forte entre alma e corpo, entre bem e mal. A alma era uma manifestação divina no homem. A alma, então, era imortal. A alma é sede do pensamento e isso vem de Deus. E a partir de Agostinho, a igreja também, no século IV, começa a pensar nisso. Então, perceba, Platão influenciou Agostinho e Agostinho influenciou toda a história do cristianismo, não só da igreja católica, mas do pensamento cristão. Bem e mal, né? A leitura de Paulo também, a gente vê isso, a gente lê e passa por essa sistemática também de Agostinho. Então, qual a contribuição, se a gente pode dizer aqui para essa questão que eu estou trazendo, principal de Agostinho? É trazer de volta essa questão platônica que afirma que o homem ele tem essa divisão entre corpo e alma. E a alma é algo divino em nós. Né? Platão não fala nada disso, mas Agostinho traz isso para o cristianismo. Ele fala que a alma foi Deus que nos deu, a vida que nos deu é Deus. E essa vida permanece mesmo quando o corpo perece. Já quase 1000 anos depois, a gente vê um outro filósofo importantíssimo para o pensamento, para o debate filosófico, para a evolução da ciência, o próprio São Tomás de Aquino. E aí eu repito, pessoal, não são teólogos católicos, às vezes no meio evangélico existem algumas restrições, são teólogos cristãos. A gente não pode achar que a gente vai pegar a Bíblia, vai lê-la, como se até Lutero, nesses 1500 anos, nada tivesse sido dito. Nós temos teólogos maravilhosos, escritos maravilhosos dos pais da igreja, dos filósofos medievais, que têm que ser consultados. Então, temos que conhecer isso, é teologia cristã, certo? Então, todos esses pensamentos que a gente surge, às vezes uma heresia nova, ou uma corrente teológica nova, você pode ver que boa parte já foi dito lá atrás, às vezes está vindo à tona com outra roupa, com outros nomes, com outra aparência, mas são coisas que já fazem parte da história da igreja. Estude história da igreja. Então a gente está falando de homens aqui que são fundamentais na filosofia cristã ocidental, no pensamento e na formação da ciência moderna. E aí, a gente vê aqui as contribuições de Agostinho, séculos, quase 1000 anos depois, em São Tomás de Aquino. E aí a gente precisa entender, pessoal, de filosofia. A gente tem que ler filosofia. Perceba, isso é para psicologia, isso é para teologia, para o campo de humanas, de exatas também, está tudo englobado. Se você for falar de exatas e não ler matemáticos gregos, né? Filosofia. Eu quero deixar indicado para vocês aqui esse livro aqui. Se você quer ter um livro de filosofia na sua casa, compre esse. Introdução à História da Filosofia, do professor Danilo Marcondes, professor de filosofia, de cadeira de filosofia da PUC-Rio. Excelente. Um livro que não é um livro de poemas, apesar de que você vai ler aqui os textos socráticos, né? Tem algumas partes aqui de poemas, sim, gregos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma leitura, não é uma leitura que você vai pegar e vai ler num dia. Você lê, relê, são termos para pesquisar, não é? É uma leitura feita com calma. Recomendo muito a você.
Se você quer entender sobre isso, filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os filósofos que passaram pela história da igreja, e aqui a gente tem até o Wittgenstein, mas a gente tem, por exemplo, aqui Descartes, que é sobre ele que eu quero falar agora já, caminhando para o final dessa aula, René Descartes. 200 anos depois de Tomás de Aquino, a gente tem aí René Descartes, pessoal já vivendo no Renascimento. A Idade das Trevas estava passando. O mundo passa por uma transição de era, da Idade Média para a Idade Moderna. Como nós hoje estamos vivendo uma mudança de era também. Isso vai ser fruto de pesquisa. Gente, surgem as navegações. O mundo que se conhecia não era todo mundo. Existem mais terras a serem exploradas. O homem começa a ser dotado de capacidades de invenção. As grandes navegações, como eu disse, a Revolução Industrial mais para frente, que culmina de tudo isso. Mas os grandes inventos, as máquinas, as engrenagens, isso vai enchendo o homem de razão e de capacidade. E aí a gente vê acontecimentos importantes que mudam a história da humanidade. Nicolau Copérnico afirma que não é mais a Terra que é o centro do universo, ou quer dizer, nunca foi, mas até então se pensava. A igreja defendia que a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico, contrariando toda a igreja da época, fala, não, a Terra gira ao redor do Sol. Isso foi em 1543, isso causa uma revolução na história. Então a gente vê os avanços científicos acontecendo, a autoridade da igreja sendo questionada pela ciência, e aqui surge um conflito entre fé e razão, entre igreja e ciência, que é talvez necessário, mas que temos que superar, não podemos repetir esse mesmo erro, porque esse erro da igreja se afastar da ciência, e aqui nesse caso a ciência estava certa. De fato, a Terra que gira ao redor do Sol. E na época a igreja bateu o pé, usando a Bíblia, para defender que não, que o Copérnico era um herege, tinha que ser excomungado. Então, gente, e a ciência tinha razão. Não é que a Bíblia estava errada, é que a interpretação da Bíblia estava errada e ela foi usada de forma a dizer o que ela nunca disse. Então, gente, a gente precisa entender e superar isso. Fé e ciência são complementares. Hoje a gente vai percebendo isso. Não podemos correr o risco de ver a ciência como inimiga e viver um negacionismo, uma negação dos fatos científicos, que creio, repito, são também inspiração de Deus. Entre a ciência e a Bíblia, na minha fé eu fico com a Bíblia, mas elas não são opostas. A gente pode ver que elas se complementam, certo? Então a gente tem o exemplo de Copérnico, que questiona, então a igreja não tem mais a última palavra, o homem é a medida de todas as coisas, esse antropocentrismo, esse antropomorfismo, o Davi de Michelangelo, as grandes esculturas, o corpo humano é um renascimento. Por que renascimento? Um nascimento de novo de quê? Da filosofia grega, da valorização do homem como um ser racional, da valorização das qualidades humanas. Por isso as figuras, as pinturas, as esculturas, valorizando o homem como o centro do universo. E eu não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, mas é uma mudança de paradigmas. Não é a Bíblia mais apenas, não é a autoridade da igreja que vai responder, mas é a ciência. Então é um momento de ruptura de dogmas, de estruturas da sociedade da época. E em tudo isso nós temos René Descartes. E ele foi um dos que mais contribuiu como filósofo para o desenvolvimento da ciência moderna. Ali no final do século XVI, começo do século XVII, René Descartes ele traz a contribuição, ele traz o que Platão falou, ele resgata Platão, traz Agostinho, a separação entre corpo e alma / espírito. O estalo de Descartes foi ali os autômatos. Autômatos, sim, aqueles bonecos mecanizados ali, cheios de engrenagens das grandes catedrais europeias, que andavam naqueles trilhos ali, naqueles mecanismos. Quem viu aquele filme, A Invenção de Hugo Cabret, vai ver que tem aquele boneco ali de corda que fala, que escreve, que fala, não, ele só escreve, né? Engrenagens diversas, fruto da inventividade do ser humano.
Aquilo se chama autômato. E ali nas catedrais, nos sinos, tinha aqueles bonecos ali de mais diversos. Depois você pesquisa na internet aí, autômato, com o autômato, como automóvel, autômato. E ali o Descartes tem um estalo. O corpo humano é uma máquina. A engrenagem dos relógios. Ele tem um insight ali. Ele tem um estalo. Eureka! Ele começa a pensar que o ser humano é um ser racional. E aí cria a teoria do cogito. Penso, logo existo. E o que nos diferencia das máquinas é o quê? A mente. Ou a alma. Nós somos seres racionais. Ele traz de volta isso. Como eu falei, renascimento. Na cultura, na arte, na filosofia. Lá da Grécia. Por isso, vamos ler os filósofos. Na Grécia, em Agostinho, que é uma teologia cristã. E aí você começa a dessacralizar o corpo. Perceba. O corpo passa a ser um objeto de estudo. Até então não era assim. Tudo bem que, se você for olhar os mouros, os muçulmanos, né, a medicina deles lá já era muito avançada. A medicina dos muçulmanos, sim. Mas estou falando aqui da cultura ocidental. O corpo humano era inviolável. E aí passa-se a estudar o corpo humano. Porque perece. Alma eterna, ou alma é separada do corpo. Isso permite os estudos de anatomia, de fisiologia, porque assim como existem os bonecos que funcionam por mecânica, o ser humano tem os nervos, as juntas, como que funciona o braço, estudos de ótica, como que o olho pisca, neuroanatomia, o estudo da mente, e aí se descobre que algumas doenças mentais tinham questões aqui anatômicas, tumores. Então são coisas muito novas, é um renascimento, é um antropocentrismo, é o homem dono da sua história, com invenções, com criatividade, questionando a autoridade da igreja. A ciência cresce, a ciência se desenvolve. Depois a gente vai ver que existe uma desilusão, que o homem criou tudo isso para se matar com bombas, etc. Mas isso é mais para frente na história. Mas nesse momento aqui, o homem está brilhando, rompendo com a Idade Média. E aqui, para a fundação da psicologia como ciência, séculos depois, a gente vê o começo aqui também. No estudo da fisiologia, da anatomia do corpo, tudo isso. Temos como precursor aí também, né, um nome que foi o expoente, o René Descartes, que vale a pena você estudar, conhecer um pouco mais desse grande filósofo do penso, logo existo. E tudo isso nos prepara para o século XIX, para o século XX. Logo mais falaremos sobre isso, tá certo? Valeu, gente! Bom estudo para todos, pesquisem, dá um Google aí, procura esses termos, esses autores, procurem saber, né? O conhecimento ele é vasto. Eu estou aqui para provocar você, eu não posso aprofundar, não posso detalhar, mas eu jogo aqui para você, ajudo a abrir sua mente e que você pesquise, que você vá além, tá certo? Valeu, gente!